Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Mariolália. Na noite de hoje teremos o nosso palestrante Air Praeiro com o tema Materialismo e Evolução Espiritual. Seja bem-vindo, irmão. Espera um pouquinho, Jackson. Vocês estão vendo direito aí? Porque tem hora que ele não funciona no modo apresentação. Enquanto ele coloca. Tá vendo os slides? Tá correndo direitinho, Jackson? Então tá bom. Posso. É sempre com muito carinho que eu venho a esta casa de ideário espírita. Eu digo que é com muito carinho porque a receptividade com que nós somos agraciados nos atinge o imo da alma pela recepção com que nós somos aqui atendidos. Eu não tenho a mínima pretensão em dizer que eu sou palestrante. Não. Não o sou verdadeiramente. Eu prefiro dizer que eu sou talvez um comunicador social, né? Aquele que leu um pouquinho mais pela manhã e veio expor para vocês as nossas ideias. Eu busquei o tema materialismo e evolução espiritual porque ele choca, ele nos traz uma ideia muito recente, uma ideia odierna do que está ocorrendo conosco atualmente. Por essa razão, eu fiz questão de trazer exatamente esse tema, buscando mostrar a deflexão que há entre o materialismo e o espiritismo, entre a permanência do materialismo na nossa vida e a nossa evolução espiritual. Aliás, sobre o tema, há um diálogo muito interessante do Bezerra de Menezes, numa casa espírita. Ele falando, aproxima-se um materialista e ele diz assim: Bezerra, o materialismo gostaria de ter uma discussão com o senhor, porque nós verdadeiramente não acreditamos nesta história que vocês contam de espíritos que manifestam, de espíritos que se materializam. Isso tudo para nós não passa de um engodo. E a filosofia materialista haverá de explicar a vocês e desmascará-los convenientemente. O senhor aceita o nosso desafio? E o Bezerra quedou-se silente, ademoestou o seu amigo do lado. Ele diz: não, responda. E ele disse, então: meu irmão, me apresente um dia só que o materialismo secou uma lágrima. Me apresente um dia só em que o materialismo conseguiu saciar a sede de uma criança a vagir nos colos da sua mãe. Me mostre um único dia em que o materialismo esteve nos hospitais aplacando o sofrimento. E por essa linha de raciocínio, ele discorreu e disse: meu irmão, se você me apontar apenas um desses quesitos, eu aceito o seu desafio. Não tem
o materialismo não tem. O materialismo, e o que é pior, na filosofia, é aquele que estabelece que todas as coisas partem de um sistema material, que tudo que nos é possibilidade, que tem a possibilidade de investigação, a matéria por si só resolve. Então, o materialismo é diferente, presta atenção, do materialista. O materialismo é aquele que acolhe esta filosofia em que todas as explicações que existem entre nós procedem da matéria. O materialista é aquele que vive única e exclusivamente da matéria. É evidente que o materialismo, por si só, ele já traz uma série de componentes altamente destrutíveis. Uma delas, e a mais indicativa, é aquela que Sócrates deixou muito claro. Porque ele falava assim, ó, se não existir, e isso falou há 400 anos antes de Cristo, se não existir vida após a vida, esta vida é uma excelente oportunidade para os canalhas, para os materialistas. Claro, por que é que eu tenho que ser bom, meus amigos? Se eu tenho apenas uma vida, se é uma teoria do niilismo, acabou, morreu, acabou. Qual é o objetivo, então, de eu me tornar uma criatura bondosa, uma criatura que traz consigo os predicados moralistas e moralizantes? Nenhum. E vocês observam que o materialismo ele vem de longo tempo. Nós encontramos a filosofia materialista lá na antiguidade, hindu, chinês, o próprio babilônio, egípcios já traziam consigo esta ideia ou esta concepção materialista. Já apareceu no Ocidente no século VII. E aí nós temos assim os grandes materialistas, né? Lá em Mileto. Inclusive me causou espécie e espanto que Aristóteles trazia conceitos materialistas nas suas ponderações. E ela avança muito mais com alguns filósofos já do século no 19, talvez no 1800, é isso mesmo. E aí nós temos um dos grandes contributos que foi Karl Marx, Sartre, enfim, Friedrich Engels, todos eles de cunho materialista e que influenciaram decisivamente a sociedade até os nossos dias. Até os nossos dias. Nós vivemos movimentações ideológicas atuais que se devem ao Karl Marx. Alguém já deve ter lido Capital? Muito bem. De qualquer forma, este materialismo ele nos leva a uma ideia do, por exemplo, Sartre. Sartre era materialista e ateu. Karl Marx é materialista e ateu. E mais, ele chegava a dizer que a religião é o ópio. É o ópio do pobre. O materialismo nos leva à concepção do ateísmo e à concepção do agnóstico. Ateísmo é o que eu não acredito, o agnóstico é o que acredita, mas não quer saber. Acha que existe, mas está pouco se lixando. É essa a situação. Bom,
nessa ótica de pensar que nós temos já um panorama traçado acerca do materialismo e do materialista, vamos tentar entender essa conotação para a doutrina espírita. Eu tenho até 8h30, né? Legal. Para a doutrina espírita. E sobre isso, eu busquei a parábola dos talentos em Mateus. No capítulo 16, ele traz uma série de questionamentos acerca da riqueza, e eu fui buscar, então, a parábola dos talentos, porque entendi que mais se relacionava com o tema que nós estamos buscando hoje. E busquei, então, na psicografia do irmão X, o irmão X na psicografia do Chico Xavier, a seguinte vai ficar difícil. A seguinte mensagem. Por aqui dá. Isto aqui é exatamente a parábola dos talentos, que diz mais ou menos assim: olha, um senhor, necessitando fazer uma viagem, chamou 3 servos. A um deu-lhe 5 talentos. A outro, 2 talentos. E ao terceiro servo deu apenas 1. E mandou que eles saíssem no mundo, que trabalhassem os talentos. Que quando eles voltassem, ele então, como diria aqui, tomaria de conta. Ele faria o devido processo informativo daquilo que os servos trabalharam, o talento. Isso está em Mateus. O primeiro veio e diz: olha, eu não fiz muito, mas o senhor me deu 5, eu devolvi 10. Está aqui, estou te dando 10. Ele diz: bem-aventurado és, servo, vai te ter com os nobres. O segundo falou: Senhor, eu trabalhei, ele trouxe 2, o senhor me deu 2, eu lhe trouxe 4. Bem-aventurado és, terás com todos os intendentes. O terceiro falou: olha, o senhor me deu 1, eu não estava muito disposto a mexer com essa coisa, eu enterrei, que ladrão não ia roubar, e aí eu fui, desenterrei, e agora eu estou te entregando. Então ele diz: servo mau, não atentastes para o que eu lhe falei. E aí? Agora nós vamos ver se nós conseguimos. O irmão X disse assim: comentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita quando os Rabi Zohar ben Osias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos contadas por Jesus e afirmou: olha só, nós falamos aquela parábola dos talentos segundo Mateus. Agora nós vamos trazer a versão do irmão X para nós fazermos uma dicotomia entre uma e outra. Sendo que nesta aqui ele já enfoca na noção da doutrina espírita. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos. E considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes algum dos seus próprios bens a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência, né? E ao primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio, deu tudo.
Ao segundo concedeu a inteligência, a autoridade, e ao terceiro entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade que determina o bem para todos os teus súditos. Mas com os 5 talentos que me pusestes nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos, com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Em algum dos companheiros que ficaram no mundo, perdoa-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajustastes. Olha que interessante. Veio o segundo e alegou: Senhor, digna-te desculpar-me a incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lamentáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me destes e com ele angariei outros 2 que são a cultura e a experiência para muito dos irmãos que permanecem na retaguarda. O excelso benfeitor replicou, satisfeito: bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Não errastes por intenção? Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo das afeições que ajustastes. O primeiro recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio e distribuiu trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. O segundo, a inteligência e a autoridade, e com isso ele cultivou a cultura, a experiência para muitos irmãos que permanecem na retaguarda. Agora vamos analisar o terceiro servo, que nós já sabemos qual foi o destino estabelecido por ele. Ele disse assim: o terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebi da tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, eu tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sucesso da minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendastes aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado
e entregue de imediato aos 2 colaboradores dirigentes que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo, servo infiel. Não existe para a tua negligência outra alternativa senão a recomeçares toda a tua obra pelo mais obscuro entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde a tua equidade? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade. E a mim concedeste só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso da tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertarem em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo. De que fugiste? Por meio da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra alcançando deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno. Se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhe negastes, Senhor, Senhor, por quê? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Porém, para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Perceberam? Perceberam a nossa responsabilidade? Nós somos o terceiro servo. Nós somos o terceiro servo. A muito será cobrado a quem muito for dado. Não nos é lícito admitir que no estágio em que nós nos encontramos na doutrina espírita, nos permitamos a devaneios de cunho moral. Devaneios de cunho moral. Porquanto a responsabilidade nossa é muito mais acentuada. Ah, obrigado. E preste atenção. É uma afirmação que eu uso com muita frequência do Chico e que encaixa nesta situação de forma milimétrica, quando ele diz: a justiça divina, quando procura a criatura para o débito, crédito, e encontra a criatura na prática do bem, manda essa mesma lei que se suspenda o cumprimento por prazo indeterminado. Portanto, a justiça divina é de misericórdia.
para aqueles que trabalham. Porém, é de justiça para nós. E esse mecanismo de justiça, ela tem uma automação. Uma automação que não há como escapar. E essa automação chama-se dor. Aqueles que permanecem na retaguarda evolucional, por esponte própria, por assim querer permanecer, é evidente que a eles cabe o automatismo da lei, mas com um certo peso, porquanto a eles tinha o desconhecimento. Enquanto que, para nós outros, que navegamos nas águas mansas e serenas da doutrina espírita, que nos foi colocada como consolador, nós que já temos o conhecimento a quantum satis, o automatismo vem de uma forma muito mais acentuada. É como disse, olha só, mas para criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então, como é que a senhora chama o senhor, seu marido? Meu marido. Ele é seu? Não, é. Nós não temos nada. Nada. Tudo nos é concedido a título de empréstimo, falava já aqui a mensagem. Tudo nos é concedido a título de empréstimo. E aí vem a pergunta, por quê? Por quê? Para um servo foi dado 5 talentos, para outro 2 e para outra doutrina. Por quê? Qual a justiça desta distribuição? Vamos lá, meninos, senão vocês dormem. Você liga aí que eles foram escolhidos, os talentos, de acordo com a capacidade De cada um. Ele plantou em vidas anteriores. Exatamente. Então, significa dizer... um nível de consciência. É isso aí, é isso aí. Então, significa dizer que o trabalho do gari que está limpando a rua é o mesmo que um profissional de medicina, cada um dentro do seu atributo que lhe foi dedicado pelo Criador, criatura de Deus. Percebe? E muitas vezes nós discriminamos aquele que está lá porque achamos que é uma profissão, uma subprofissão, e não é. Muitas vezes ele tem mais evolução que você. Então, nesse sentido, os talentos, eles são direcionados a nós de acordo com a nossa capacidade cognitiva moral. São as 2 asas com que nós voamos. É a evolução intelectiva e a evolução moral é que nos projeta, nos ascende num processo de ascese para a nossa evolução espiritual. Percebem? Alguém tem alguma... Às vezes a gente esquece, passa batida e tal. Alguém tem alguma... Na verdade, até por julgamento, você é julgado de acordo com o que você sabe, seu conhecimento, né? A justiça, por exemplo, você, julgamento. no crime, se você tiver conhecimento, enquanto você está fazendo,
você é julgado como tal. Ou não. A bem da verdade, não existe um processo de julgamento como se nós estivéssemos frente a um tribunal, né, em que entra o réu, o promotor, o advogado de defesa e o juiz. Não. Você sabe quem nos julga? A nossa consciência. A nossa consciência. E ela bate e bate. E como bate? O despertar da criatura. O despertar da criatura. Face às infelicitações morais praticadas é terrível. Principalmente o suicídio. Continuando, que o nosso tempo é. A tão bom já pode até na noite. É bom, né? Eu falei para você que nós estamos transmitindo também. Você está aparecendo. Você já avisaram que você está aparecendo no vídeo. Porque eu gosto de falar na frente. Foi que eu falei, deixa assim, mas está concentrado. Os talentos entregues ao terceiro servo, é exatamente isso que nós falamos, que nós ponderamos acerca da responsabilidade dele, porque ele tinha o conhecimento. E, no entanto, ele se mostrou desidioso para com as suas obrigações perante a lei. E ninguém escapa da lei. Ela é de misericórdia, sim, mas, sobretudo, ela é justiça. Quem se lembra do questionamento de Kardec aos espíritos, o que vocês acham das leis divinas estabelecidas em lei do progresso, lei da destruição, lei da sociedade, lei da liberdade? Eu acho tudo ótimo. Mas o que mais sintetiza é justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Ele não falou caridade, justiça e amor. Ele falou justiça, amor e caridade. E aí nós pegamos esse link e colocamos nas palavras do Chico, manda suspender o cumprimento desses atos por prazo indeterminado. Então, veja bem, o materialismo para nós não é lícito, como não nos é lícito, na altura em que nós nos encontramos, dizer meu marido, meu filho, minha mulher, meu carro, meus bens, mas nós não temos nada. Tudo nos é concedido a título de empréstimo pelo Criador. E os talentos que representam a nossa encarnação, a missão que nós temos, essa nós teremos que prestar contas dela. E meu avô dizia, numa propriedade, dizia assim, nós somos os nossos juízes. Nós somos aquele que nos autocondenamos. E é. E é. Eu vou procurar jogar um pouco mais com vocês, porque senão nós dormimos, tá? Aliás, Sócrates que fazia isso, chamava maêutica, né? Ele trabalhava isso, não antidorme. Apesar de eu falar muito alto, mas é cansativo, a pessoa dorme. Mas vamos lá. Deus era o homem que possuía os bens, portanto, que distribuía os talentos. Servo, nós. Somos nós. Talentos, instrumental de trabalho. Não.
Ou pode, mas assim, a virtude já é uma derivação do instrumento de trabalho. Na verdade, os talentos representam a nossa encarnação. Kardec já questionou os espíritos, perguntou para que serve a encarnação do espírito? E eles disseram, para fazê-los progredir. Então, os talentos é exatamente a missão que o Criador lhe outorgou para que você estivesse aqui nesta encarnação. É o talento que nos compete projetar, que nos compete aumentar. Mas aumentar para quem? Em nosso próprio benefício. Em nosso próprio benefício. E vamos para frente. Aqui eu fecho com a parábola dos talentos. E olha só. Kardec questionou assim, na 116, 2 espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não. Criou todos iguais. Simples e ignorante, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fito de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Os talentos, porquanto, representam exatamente aquilo que nos cabe executar hoje, que é a nossa encarnação atual. Na próxima, outros talentos, talvez muito mais complexos do que este, dependendo da forma com que nós tratamos este talento de agora, ou de erno. Pergunta mais. Em que consiste a missão? A missão dos espíritos encarnados. E ele diz: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação e concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Quando Cristo se dirigiu a esta pátria do Cruzeiro, no dizer de Bezerra de Menezes, e outorgou ao espírito Ismael, dizendo que esta terra seria o local da pátria do Evangelho e coração do mundo, ele contava com nós espíritas, ele conta com nós espíritas, para que nós transformemos este planeta, esta pátria, perdão. Pátria do Evangelho, coração do mundo, não significa ser o Brasil uma potência econômica, nuclear, mas significa ser uma potência de humildade, de caridade e de amor. Isso sim. As missões, pois, que nos foram outorgadas, devem sim serem continuadas de modo a que nós, perante a nossa própria consciência integral, não venhamos nos condenar. Qual a razão de ter o Senhor entregue talentos diferentes a cada servo, segundo a parábola em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30? E aí eles respondem aqui: não somos criaturas dotadas de similitude, todas não somos iguais.
Cada um tem uma evolução. O meu irmão é diferente de mim, que é diferente dele, que é diferente do senhor, do senhor. Cada um tem uma diversificação de capacitação intelectiva moral. Razão por quê? Os talentos também são diferenciados. Nós temos as mais variadas diferenças, fruto das nossas evoluções próprias. Assim, cada qual se apresenta segundo ao patrimônio espiritual adquirido pelas vivências das reencarnações e de acerto com a missão dada por Deus. Tendo partido o que recebera 5, trabalhou com eles e recebeu outros 5, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. O que significa isso? Desnecessária a importância da quantidade dos talentos. O que importa é que nós estejamos multiplicando o nosso talento, trabalhando-os conveniente para o nosso próprio benefício. Saúde, evolução intelectual, generosidade, sucesso comercial, até porque ninguém condena por você trabalhar e conseguir um certo sucesso econômico-financeiro, não. Isso não é condenável. Condenável é o que você faz com aquilo que você adquiriu. Isso sim. O uso indevido, né? Perfeitamente. Aproximou-se o que recebera 5, e ele disse assim: entra na alegria do Senhor. O que significa essa expressão? Entrar na alegria do Senhor é aquilo que todos nós sentimos quando nós conseguimos realizar alguma tarefa e nos traz um bem-estar íntimo inenarrável. Inenarrável. Basta você se desincumbir de qualquer tarefa que lhe é apresentada, independente da obrigação de fazê-la ou não. Aquele cumprimento, aquela prestação lhe traz uma satisfação íntima do dever cumprido. Bezerra de Menezes dizia que é muito ruim falar do eu. Mas eu vou apenas contar uma pequena história que aconteceu comigo para exatamente afiançar este sentimento. Eu vinha de carro para fazer um trabalho lá na rural, e ao passar por uma calçada eu vi uma senhora chorando. Eu parei e disse. Quando eu fui falar com a senhora, aí é que ela chorou mais. Eu falei, meu Deus do céu, o que arrumei com essa mulher? O que eu fiz? Mas percebi que tal era o estado de abandono dela que ela precisava de alguma criatura para ouvi-la. Apenas isso. E aquilo me fez sentir tão bem que meu dia foi extasiante. Então, é exatamente isso. Entra na alegria do teu Senhor. É aquilo que nós sentimos intimamente por ter realizado a tarefa que nos competia. Porém, o que recebera 1 saiu, cavou na terra e escondeu. Estes são aqueles que pereceram para com a reencarnação estabelecida. Nesse caso, o automatismo da lei divina se faz presente. E nós já dissemos o que é esse automatismo. Ele é egresso da lei de causa e efeito. Aqueles cuja consciência lhes apontam para o fracasso reencarnatório. Aqueles que perderam as oportunidades outorgadas pelo Pai necessitam, então, de novos cometimentos. E novos cometimentos significa novas reencarnações, sabe Deus à custa de quantas lágrimas? Aqueles que não souberam aceitar os impositivos da lei moral da vida. Por fim, e eu já caminhamos, isso aqui nós já até falamos sobre a questão dos das minhas posses, meus bens. Nós precisamos despir
ainda atitudes atávicas. E, por fim, dizer que a doutrina espírita é um manancial de atividades que nos colocam exatamente na vanguarda daqueles que pretendem trabalhar com o Cristo no processo evolucional de cada um, em busca, sempre trabalhando em face do amor, e que toda vez que as lágrimas descerem dos seus olhos e a dor se fizer presente, busca-me. Eu sou aquele que sabe estancar a dor e amparar o teu pranto. E se quiserem saber quem eu sou, pergunta ao pássaro que gorjeia, ao córrego que murmura, às folhas que cantam, à criança a vagir no colo materno, o jovem que espera e o velho que aconselha. Eu sou o amor, aquele que sabe sufocar-lhe o pranto e abrandar-lhe a dor. Muito obrigado. Que Jesus continue a nos estender as mãos no momento em que dispomos a trabalhar como o mais humílimo dos humildes trabalhadores na seara do Mestre. E assim, quando estendermos as mãos, buscando auxílio, buscando amparo aos nossos irmãos menos aquinhoados, faça, Cristo, que as nossas mãos sejam prolongamento das tuas, porquanto sabes das nossas deficiências, conheces as nossas limitações, mas também conheces a nossa vontade em progredir para um melhor processo de ascese. Assim, ilumina os nossos propósitos evolutivos e faz-nos tornar aprendizes do Mestre. Ampare os lares que aqui se encontram em representação, que eles sejam repositários de luz, de esperança, de harmonia e de amor, que nós saibamos, na medida em que tratamos com esta abençoada doutrina, compreender a responsabilidade que nos pesa e, assim, trabalharmos suficientemente em prol do nosso desenvolvimento. Ampare esta pátria do Cruzeiro, que ela possa atingir o desiderato que o Mestre projetou como pátria do Evangelho, coração do mundo. Apacente esta população, que ela torne-se ordeira e, sobretudo, em soberba paz. Ampare, por fim, os irmãos trabalhadores desta célula divina,
representada por esta casa espírita, que nos acolhe e que a paz do sublime Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado, Deus, nosso Pai, Senhor da vida. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, me concederam, a título de misericórdia mesmo comigo, verdade. Eu fico extremamente grato pela oportunidade de trabalhar com o Cristo. Muito obrigado. Namastê.